milagres? Milagres é uma interferência, uma ação de Deus que independe das leis físicas. Ou seja, essa ação de Deus, essa interferência de Deus, ela está acima das leis da criação. Amém? Por isso nós chamamos sobrenatural. Nós ouvimos muito aqui, nós precisamos viver no sobrenatural. Sobrenatural, ou seja, acima do natural. Sobrenatural, acima do natural, ou seja, o mundo espiritual. Amém, queridos? Modo que milagres não se discute. Milagres não se explica. Milagres apenas se vive, experimenta. Amém, queridos? Porque Ele é sobrenatural. Essa intervenção de Deus, essa ação de Deus, que independe do curso da história, das leis físicas, onde a gente pode definir, é uma coisa inexplicável, onde a própria ciência não consegue explicar. Os cientistas não conseguem explicar essa palavra milagre. Amém, queridos? Então, quando você vai lendo o Novo Testamento, sabe, com óculos da teologia, né, você vai enxergando, você vai perceber as categorias de milagres operadas por Jesus. Ali você vai perceber que tem categorias de milagres pelas quais as pessoas experimentaram. A primeira categoria ali está em curas e libertação. Isso está nas páginas do Novo Testamento. Cura e libertação. Eu vou dar um exemplo de cada um apenas, amém? Você chega no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Eu quero frisar o versículo 5, que é o que eu quero falar. Mas você lendo o contexto, versículo 1, 2, 3 e 4, o contexto histórico é: João Batista estava preso. E ele tinha informações dos milagres e libertação que estava acontecendo. E ele então chamou alguns dos seus discípulos e falou: vá até essa pessoa. Versículo 1, 2, 3 e 4 e 5. Pode botar aqui se quiserem colocar, mas o que eu quero pegar aqui só o contexto para falar o 5. Para falar essa categoria de milagres que é cura e libertação. E esses discípulos foram e perguntaram para Jesus. Versículo 3. Versículo 3. Eles perguntaram para Jesus: o Senhor é aquele que ia chegar? Então eles estão aqui reproduzindo a fala de João Batista, aquele que tinha batizado Jesus. Ou devemos esperar outra pessoa? Essa foi a pergunta, a dúvida de João Batista. Aí Jesus, no versículo 4, falou assim: volte e vá falar para João Batista tudo aquilo que vocês ouviram, tudo aquilo que vocês escutaram e tudo aquilo que vocês viram, aquilo que vocês testemunharam. E diga a João Batista que os cegos veem. Fala para João Batista que os leprosos estão sendo curados. Fala para João Batista que os surdos ouvem.
e os mudos falam. Isso é uma categoria de curas e libertação. Você vai ver isso em todo o ministério de Jesus: cura e libertação. Isso é uma categoria de milagres. Aí você vai passar por uma outra categoria de milagres, que é aquela onde Jesus tem autoridade sobre as leis naturais. Isso é uma outra categoria de milagres. Eu posso citar um exemplo aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39. Já vou direto no 39 para a gente ganhar tempo. Amém? Nós já sabemos da história, que eles estavam atravessando o mar da Galileia e veio de encontro uma tempestade, um vento muito forte, e o mar açoitava de um lado para outro, e a água entrando dentro do barco, o barco quase que indo a pique, e Jesus estava muito cansado, muito exausto, estava ali dormindo. E o texto diz que Jesus acordou e ele usou a sua autoridade de criador e repreendeu o vento. E ao mesmo tempo ele usou a sua autoridade e disse para o mar: silêncio. O vento parou e o mar se aquietou-se. Isso é uma outra categoria de milagres, onde Jesus exerce a sua autoridade sobre as leis naturais. É uma outra categoria. Então, quando a gente vai lendo, a nossa fé é como uma planta, uma semente que é plantada e ela é bem adubada, bem cuidada, e as raízes elas vão crescendo aos poucos, mas vai crescendo com profundidade. Assim é a nossa fé. A nossa fé ela precisa ter profundidade, como as raízes das árvores têm. Elas crescem, mas elas crescem para dentro do solo, em direção aos lençóis freáticos, onde tem a água. Isso nos fortalece quando nós somos açoitados pelos vendavais da vida, pelos mares da vida, simbolicamente falando. Amém, queridos? E uma outra categoria de milagres que você vai ver no Novo Testamento é sobre a ressurreição dos mortos. Eu vou citar só um exemplo que está, não vou ler tudo, mas o capítulo 11 do Evangelho de João, quando Lázaro morre e as suas irmãs mandam mensageiros avisar o Senhor Jesus sobre a morte de Lázaro. Quando os mensageiros foram, Lázaro estava muito enfermo, muito doente, e elas tinham esperança que Jesus logo viesse para que Lázaro não experimentasse a morte. Mas Jesus não veio logo de imediato. Quando Jesus veio a Betânia, a casa de Marta e Maria, Lázaro já estava sepultado. E ali você vai vendo todo o histórico, a dor, o pranto, o sofrimento, a perda. É muito difícil a gente enterrar, sepultar um ente querido, como o sepultamento do meu pai, o sepultamento da minha mãe. E no dia
em que era um dia que estava me reservado apenas chorar com meus irmãos de sangue. Ali não tinha um pastor para fazer o culto fúnebre, e coube a mim mesmo fazer o culto fúnebre da minha mãe. E eu não tinha como fazer o culto fúnebre chorando. Eu fiz o culto fúnebre da minha mãe ali, chorando por dentro, mas com a postura de alguém que estava ali servindo a Deus. Eu sei o que é sepultar pessoas queridas, amadas. A minha irmã, que morreu também com câncer de intestino, lutou contra a vida no Hospital do Câncer em São Paulo. Fui visitá-la, minha esposa foi, oramos, e ela morreu. É dor, é pranto, é luto, é tristeza no nosso lar. Essa tristeza estava na casa de Marta e Maria, e Jesus vem e consola, e Jesus fala: leve-me à gruta onde ele está sepultado. E vai ali construindo um diálogo, e elas falam: se o Senhor tivesse vindo, ele não teria morrido. E no versículo 25 ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Marta e Maria, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o diálogo no versículo 25. Quando chega no versículo 40, ele fala assim: eis que eu te digo, se creres, verás a glória de Deus. E o túmulo já estava se aproximando-se. Estava aproximando-se. Se vocês creem, vocês vão ver a glória de Deus. Milagres. Amém, queridos? Crê, milagres acontecem. Crê, fé. E quando ele chega ali naquela gruta onde Lázaro estava sepultado, ele faz uma oração do 40 para diante, até chegar no versículo 43, quando ele vai exclamar com voz alta: Lázaro, sai para fora. Mas tem do 40, 41, 42, 43, vai um diálogo, e ele fala, e elas falam: eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos. Ele falou: não, é hoje, é daqui a pouco. E ele chora muito. Ele vê aquela multidão ali, como ovelhas sem pastor. Ele chora muito. E ali ele faz uma oração, tipo: Senhor, Pai, obrigado por me ouvir. Aí você vê a sequência: sim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando assim porque tem tanta gente aqui que eu quero que ele saiba que quando eu oro, o Senhor me escuta. É só por causa disso, mas eu sei que quando eu oro, o Senhor sempre me ouve. Aí chegou na beira do túmulo. Aí ele faz uma oração que entra nessa categoria de ressurreição dos mortos. Versículo 43, ele exclama. Ele usa todo o ar do pulmão. E ele grita: Lázaro, com voz de autoridade. Lázaro, ali está a gritar, mas exclamar: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. A morte não deu a última palavra para aquela família. Aquela família foi tocada pela morte, porque o diabo veio para matar, para roubar,
para destruir, mas Deus não tinha ainda dado a sua palavra final. A palavra final Jesus estava dando ali: Lázaro, vem, vem amigo, vem, sai daí, eu estou aqui esperando você, vem. E o 44 diz que aquele que havia morrido ressuscitou, e ele vem com as mãos amarradas, com os pés amarrados e uma venda, os olhos vendados com um tecido, mas ele vem. E Jesus falou: solta tudo e deixa ele voltar para o braço da sua família. E o nome de Deus foi glorificado. Aleluias. Queridos, todo milagre tem um propósito. Talvez você esteja passando por um momento difícil e você não consegue enxergar uma saída. Não sei se todos, talvez alguns aqui, mas baseado nesse tema que Deus ainda opera milagres, não se desanime, confie e creia que Deus ainda opera sinais e maravilhas. Creia, confie que Deus continua fazendo sinais extraordinários. Creia nisso. Você pode, eu posso, nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus. O que é que eu preciso, o que é que você precisa? Crer. Crer que Deus é poderoso. Crer que Deus é onipotente. Crer que Deus interfere no processo de toda a criação, conforme essas categorias de milagres que a gente destaca dos evangelhos: cura e libertação, autoridade sobre a morte, autoridade sobre as leis naturais. É isso que precisamos acreditar, que Deus interfere na lei da criação na hora que Ele quiser. Amém, queridos? Agora, olha só. A ação, a essência dessas ações que chamamos de milagres passa por uma palavra que a gente lê nos evangelhos, mas a gente não percebe o significado dela. Chama-se compaixão. Chama-se o quê? Compaixão. Isso é a essência da ação de todo milagre. Compaixão. Grite isso, porque você vai precisar usá-la nas suas orações. Marcos, capítulo 6, versículo 34, diz que Jesus
chegou do outro lado, onde tinha, ali é a Galileia, ali é o nordeste da Galileia, lá em cima. É como se você olhasse o mapa do Brasil, você vê Maranhão, você vê Natal, você vê Recife, norte, lá para cima. Você vai lendo o texto e você percebe que os discípulos chegam para Jesus e eles dão um relatório de coisas que Jesus havia pedido que eles fizessem. E Jesus fala: venham comigo, vamos para um lugar mais deserto, porque vocês precisam descansar um pouco. Vamos para uma região desértica, porque são tantas pessoas que vão, são tantas pessoas que vêm, que vocês não têm tempo de comer. E eles entram no barco e vai para essa região lá do nordeste da Galileia. Mas as pessoas observaram. E antes dele chegar lá, a multidão já tinha chegado primeiro. Ou seja, não teve descanso, teve muito trabalho e sequer comida. A multidão estava lá. Esse é o contexto. E aí, versículo 34, Marcos 6:34, diz o quê? Que quando Jesus desce, viu aquela multidão. Coloca na Almeida 21. Eu não quero pena, eu quero Almeida 21. Porque pena é a mesma coisa de compaixão. Amém? Mas eu quero Almeida 21. Olha aqui. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve o quê? Naquela tradução é pena, mas na palavra original, compaixão. Teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Aí você vai lendo o texto. O que acontece, queridos? O texto diz que o lugar é deserto. O texto diz que o dia já estava findando-se. A escuridão da noite já estava se aproximando-se. E os apóstolos chegaram e falaram: mestre, já anoitece. Despede essas pessoas, porque são muitas. E aqui não tem alimentação. E Jesus falou: vocês deem de comer a essas pessoas. Não tem comida. Você já conhece o texto. Todos conhecem o texto? Amém? Todos conhecem. Foi essa compaixão, foi esse olhar compassivo. É esse olhar compassivo que eu preciso atrair para a minha vida. É esse olhar de um Deus que se compadece. É esse olhar de um Deus. Compadecer significa condoer-se, sentir a mesma dor. Eu preciso, através das minhas orações, enxergar as minhas limitações humanas. Eu preciso me sentir impotente e dizer: Pai, eu queria tanto resolver isso por mim mesmo, mas eu não consigo, porque eu sou limitado. Eu só posso chegar, Pai, até aqui. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor olhe para mim com compaixão. E foi esse olhar compassivo de Jesus, esse olhar piedoso de Jesus, que não deixou que aquela multidão voltasse para casa com a barriga vazia.
compaixão. Tudo o que você precisa nas suas orações é pedir: Jesus, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Se compadece de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego de Jericó, quantos doentes estavam ali, sabe, naquela carreata, quantas pessoas com problemas estavam naquela carreata, indo para Jericó, mas o cego fez uma oração tão sábia, na condição de um miserável. Olhar a nossa miserabilidade, de impotência. Ele gritou com tanta sinceridade e verdade, que Jesus parou e falou: sim, eu quero ter compaixão de você. Cura, libertação, uma categoria, e devolveu a dignidade para aquele homem que vivia às margens da sociedade, dependendo de esmolas. Eu tenho aprendido tanto, irmãos, lendo os evangelhos, pegando essas palavras, compaixão. Nós falamos tanto de milagres, mas se Deus não derramar sua compaixão, não tem milagres. Quer ver? Romanos 9, 15 e 16. Romanos 9, 15 e 16. Eu só quero pegar essa palavra compaixão, porque são dois textos diferentes, mas eu quero pegar só a palavra compaixão. Amém? Romanos 9, 15 e 16. Me coloca aqui, por favor. É Romanos capítulo 9. Foi isso que eu falei, pessoal? Foi isso que eu falei? Mídia. É Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Foi isso? Ok. Porque às vezes a gente aqui também se confunde, e não adianta colocar a culpa neles lá. Amém? Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter. É que eu não terminei ainda o 15. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Agora sim. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Não depende da minha vontade, não depende do meu desejo, não depende dos meus esforços, depende apenas da vontade de Deus em derramar a sua compaixão na vida de quem Ele escolher para viver o sobrenatural. Eu aprendo isso com a Bíblia. Não está claro ali? Não é pela vontade do profeta, não é pela pregação do pastor,
Não é pelo clamor da igreja, embora Paulo diz que a gente deve sim nos dirigir a Deus com orações, com intercessões, com ação de graça. Isso é bíblico, amém? Porque só assim, talvez, a gente alcance de Deus a sua compaixão. Irmãos, em nome de Jesus, eu apelo, vamos para a Bíblia. Fique com a Bíblia. Fique com os textos bíblicos. Não fique com os livros. Não fique com muitas pregações de YouTube que se pegam e se reproduz nos púlpitos. Não estou falando aqui. Amém? Porque o YouTube hoje está cheio. Não fique com os livros de muitos autores com coisas mirabolantes. Eu já li muitos livros. Eu joguei caixas e caixas de livros por mudança de um apartamento para outro e não ter lugar para colocar. Mas eu aprendi uma coisa. Tudo isso que eles dizem, eu aprendi uma coisa. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Já faz tempo, bastante tempo, que eu não tenho lido mais literatura. Eu tenho lido apenas a palavra de Deus, que tem 66 livros e que gera vida e que gera fé e que gera crescimento e que gera amadurecimento. Então, em nome de Jesus, vamos ser maduros. O meu testemunho. Estou casado há 36 anos. Quantos anos? 36 anos. A minha esposa estava lá atrás. Ela não está mais ali? Está tudo bem com minha filha? Vocês aí atrás me ouvem? Vocês me ouvem? Aqui dá para me ouvir? É que minha voz é pequena, baixa, sei lá como chama. Curta. É melhor parar por aqui, né? Já que eu não sei definir. Então... 36 anos. E quando eu conheci a minha esposa, ela falou: Ari, deixa eu te falar uma coisa. Eu não posso gerar filhos. Eu sou estéril. Eu não posso gerar filhos. Eu disse: tudo bem. Sem problema. E já estávamos próximos de casar. Nós não fizemos noivados. Nós casamos direto, pelos custos. Ela casou com um vestido muito simples, branco, muito simples. Não fizemos festa, porque não podíamos fazer. E os amigos fizeram para a gente aqui no Lions, que hoje é o Lions. Na nossa época era bem baixinho, dezembro, muito quente, mas dentro desse contexto, ela falou: você não quer novamente fazer esse exame comigo, né, para a gente poder ter uma palavra final sobre isso? Eu digo: sim, a gente pode fazer. E fizemos esses exames aqui em Santos. Ela morava no Guarujá, eu morava em São Vicente. Eu trabalhava em Santos, ela trabalhava no Guarujá, até hoje
funcionária pública, e fizemos os exames e de fato comprovou-se que a minha esposa era estéril, ou seja, nunca poderia gerar filhos. Amém? Pronto, vou dar um salto na linha do tempo. Junho de 94. Junho de 94. O nascimento da minha filha Vitória. A minha esposa era o quê? Estéril. Estéril gera filhos? Não gera filhos. Mas junho, mês 6 de 94, foi o nascimento da minha filha Vitória. Eu presumo que eu nunca dei esse testemunho aqui. Na verdade, irmãos, nós já passamos por milagres impactantes. Mas só contamos se Deus coloca no nosso coração para compartilhar. Se Deus não colocar no coração, a gente só glorifica. Amém? Só glorificamos. Mas isso é muito particular nosso. Amém? Bom, quando foi no período de uma tarde, ela começou a sentir as contrações. E uns 3 meses, mais ou menos, março, abril, maio, final de março, eu botei o meu carro à venda para custear as despesas do nascimento da nossa filha. O hospital chamava-se Cid Pérez. Eu dei um outro testemunho que foi do meu filho, não foi da minha filha. O Cid Pérez é um hospital, é um prédio de 3 andares, ficava ali no Boqueirão, do lado desse mercado Carrefour, Conselheiro Nébias. Antes de chegar na praia, tem um mercado Carrefour que na época chamava-se Eldorado. Cid Pérez ficava na lateral, ali. E nós tínhamos um plano de saúde, com direito clínico, essas coisas, e enfermaria, isso. Era só isso que cobria. Os exames, as consultas, essas coisas, enfermaria. E a minha esposa comunicou ao médico, tudo estava indo bem, acompanhando, e ele falou: então, quando chegar um número X de contrações, você já pode ir para lá, que eu te encontro lá. Essas contrações foram assim, encurtando o espaço de contrações. Quando foi de madrugada, eu já tinha falado com meu sogro: o senhor me leva para lá, eu vou ficar lá. Eu não vou no meu carro, eu fico lá, o senhor volta, eu vou ficar lá. E chegamos lá por volta de 5 da manhã, e as contrações, e o médico chegou, mas ela não sentia as contrações, mas ela não tinha passagem. É assim que fala, né? Não tinha passagem, não tinha. Eu vou resumir. Esse parto durou próximo de 30 horas. Sabe? De 30 horas. Chegamos pela madrugada, como se fosse hoje, tipo madrugada, 4:30 para 5 da manhã, e passou-se o dia e a noite, e procurava ver se tinha passagem. Não tinha. Ela estava muito já dolorida, porque ficava vendo se tinha passagem e não tinha passagem. Nós não tínhamos experiência para exigir que fizesse imediatamente a cesárea. Não tínhamos experiência sobre isso. Não tínhamos. Então, quando foi no outro dia, próximo de 30 horas, o médico me chamou e falou que ela precisava urgentemente passar por uma cesárea e que estava correndo risco de vida, ela e a criança. Só que tinha uma questão ali.
a equipe médica ia mudar. Agora era um parto, eu precisava de uma outra equipe médica, que eu não sei especificar, médico anestesista, essas coisas, amém? E que tinha um custo financeiro. E outra coisa, ela não poderia ficar na enfermaria, precisava de cuidado, e ela precisava ficar num quarto particular que lá também tinha. Eu digo amém, eu só falei amém, amém. Ok. E ele falou, você quer assistir o parto? Eu digo, não, eu não tenho condições emocionais de assistir agora. Já quase 30 horas de sofrimento. E foi feito o parto. E depois a minha esposa foi levada para esse quarto particular. Na época muito confortável. Televisão, frigobar, toda essa estrutura. Ela precisava daquilo pelo sofrimento. E minha filha nasceu toda escamada, sabe, sem cabelo. E ficamos ali 36 horas ali. Mas eu não queria preocupar a minha esposa com essa conta que era alta. Imagine hoje você botar a sua esposa no quarto particular e você ter que arcar com a equipe particular. Imagine, coloca isso no papel e veja quanto que dá isso. Vocês têm noção? Eu não tenho. É barato ou é caro? Eu não tinha noção disso. Mas eu não queria preocupar a minha esposa. E o médico falou assim, Ari, amanhã, se ela estiver defecando, urinando, tudo direitinho, à tarde ela vai ter alta. Digo, tá bom, tá ótimo. Mas eu falava assim, Deus, eu ainda não estou processando tudo isso. Eu ainda não estou entendendo tudo isso. Eu falei, primeiro porque nós não orávamos por filhos. Nos conformamos com as leis naturais. Se ela nasceu estéril, ponto, acabou-se. Se a gente tiver que adotar um lá adiante, a gente vai adotar. Mas agora eu me vejo aqui com minha esposa. Enquanto ela dormia, eu ficava ali pensando e orando. A minha filha está aqui. Aí Deus falou assim, isso é o milagre da vida. A sua esposa não podia gerar, mas eu quis que ela experimentasse uma promessa que está no Salmo 113, versículo 9, quando Deus fala que as mulheres estéril viveria em família alegre e com filhos. Salmo 113, 9, é isso? Ele faz com que a mulher estéril viva em família e alegre seja mãe de filhos. Essas passagens estão na Bíblia. Isso é milagre. E Deus falou, é milagre. Você está vivendo um milagre. Você está tendo a alegria de ser pai. A sua mãe está tendo a alegria de ser mãe, porque eu, o Senhor, agi. E agindo eu, quem impedirá? Diga amém, Senhor. Mas a conta, Senhor, a conta. Como é que eu vou pagar a conta, Senhor? Se eu tivesse vendido o carro, eu estaria tranquilo, Senhor, porque eu poderia pagar esses custos, ou quase tudo. Eu não sei quanto que era naquela época, mas o Senhor não me ajudou a vender o carro. E amanhã, se tudo ocorrer bem, quero crer que esteja, Pai, como é que ela vai sair daqui com essa dívida? E para resumir, chegou o dia, almoçamos, e eu já sabia
o horário que o médico passava, tecnicamente falando, eu falei para ela, pena que ela não está ali, mas ela deve estar lá atrás. Ela está lá atrás, minha esposa está lá atrás, está lá. Eu falei, eu vou descer. Falei para ela, eu vou descer e eu vou saber quanto custa, quanto foi tudo isso. Eu vou lá embaixo, no administrativo, vou ver. Tem elevador. Irmãos, eu não desci pelo elevador. Eu desci pelos degraus. E eu não queria que esses degraus acabassem nunca. Porque eu não queria fazer essa pergunta para o administrativo. E eu cheguei ali e a moça olhou para mim, está tudo bem? Eu digo, sim, tá tudo bem. Pois não. Eu falei, eu queria que você me prestasse conta quanto foi tudo isso. Qual é o quarto? Eu falei o número do quarto, acho que era segundo andar. Era segundo andar, eu acho. E deu o nome da minha esposa, e deu o meu nome. E ela, um momento, ela pegou uma pasta e foi passando. E eu me segurei no balcão com as duas mãos e fiquei assim para não cair. Porque meu sogro não tinha esse dinheiro. Ninguém podia fazer nada. Sabe isso que eu falei? Às vezes você está vivendo uma situação que você não vê uma saída. Mas você tem que ter, não pode desanimar, você tem que ter confiança e acreditar que Deus ainda continua fazendo sinais extraordinários. Você tem que acreditar. É nessas horas, irmãos, que eu falei da raiz profunda de fé. É nessas horas. E ela falou para a glória de Deus. Falou, Senhor Estófanes, a sua conta já está paga. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Isso é viver o sobrenatural. Eu não pedi para Deus fazer um milagre. Irmãos, eu não pedi para Deus pagar a minha conta. Eu estava ali apenas na condição de um servo, pensando como uma pessoa normal. Senhor, se o Senhor tivesse me ajudado a vender o carro, eu teria pago. Mas eu não entendia que o milagre já tinha começado no nascimento da minha filha. O milagre, quem fez o milagre pagou a conta. Sabe? Ele pagou a conta. Aí, irmãos, eu não subi pelas escadas. Eu subi pelo elevador. Porque eu tinha pressa em chegar e comunicar à minha esposa. E quando eu comuniquei, ao invés dela ficar feliz, ficou triste. Falou, pelo amor de Deus, Ari, desça lá. Certifique-se de que você ouviu direito. Mas eu desci pelo elevador. E eu falei, moça, por gentileza, só mais essa vez. O nome da minha esposa é Silene Cavalcante, o quarto é o número tal, e eu sou Aristófanes. Vê se confere com o que está aí. E ela falou, sim, aqui está Silene, aqui está Aristófanes, quarto tal, a sua conta foi paga. Aleluias. Renan, venha para cá, por gentileza. Queridos,
Eu acho que Deus já falou. Amém, queridos? Era esse diálogo que eu queria ter com vocês, viajando, sabe, pelas Escrituras, mostrando as evidências bíblicas de que Jesus não mudou, mostrando as evidências bíblicas de que o seu poder e a sua compaixão ainda permanecem, e que Ele pode sim operar um milagre na sua vida. Ele pode operar um milagre na sua família. Ele pode operar um milagre num amigo seu, numa pessoa que você ama, que você se importa com ele. A questão é como é que vamos orar. A essência dessa ação chama-se o quê? Compaixão. Orar, tentando atrair, para não ser muito redundante, o olhar compassivo de Deus. Assim como Jesus olhou para aquela multidão da multiplicação do pão e teve compaixão, foi a compaixão que fez com que 5.000 pessoas sentassem no chão, em grupos de 50, em grupos de 100, alimentando-se com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou 12 cestos, representando as 12 tribos de Israel. É a compaixão. Em 3 anos de ministério, Jesus operou apenas 40 milagres. Então a gente precisa, irmãos, perseverar, sabe? Quando ele chegou em Betsaida, uma cidade incrédula de judeus, cidade do apóstolo Pedro, a primeira multiplicação do pão foi na região, na periferia de Betsaida. Betsaida quer dizer casa de pesca no hebraico. Era uma cidade muito incrédula. E depois ele, vindo desse milagre, ele entrou na cidade e tinha um cego de nascença. A incredulidade era tanta que ele tirou o cego de dentro da cidade, levou para fora, e ali ele cuspiu no chão, fez um lodo e colocou nos olhos daquele cego e falou: o que você vê? Ele falou: eu vejo pessoas como se fossem árvores. E ele repetiu novamente o ato e colocou de novo: e agora o que você vê? Eu vejo pessoas. O que é que ele quer nos ensinar? Que assim como ele, sendo Deus, ele poderia apenas liberar uma palavra, como ele liberou para Lázaro: sai. Não poderia? Ele poderia apenas liberar uma palavra para o vento e o mar: aquieta-te. Não poderia? Mas ele não fez assim. Ele usou as leis físicas. O que ele quer nos ensinar? 2 coisas: que a gente precisa orar sem cessar, e baseado nisso a gente precisa aprender o caminho da fé, queridos, e da esperança. Fé e esperança. Então, o Deus que operou o sobrenatural na minha casa, com um propósito. Qual foi o propósito? Nos dá uma filha autista. E através da nossa filha autista, nós temos em torno de 550 autistas, 3 unidades, mais de 50 funcionários. O milagre, ele tem um propósito. E a gente diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, o Deus que operou esse milagre, quando olho para minha filha, eu vejo, de fato,
a essência dessa ação que se chama compaixão. Deus teve compaixão de mim e compaixão da minha esposa. E cumpriu-se o Salmo 113:9. Deus deu para mim e para minha esposa uma família. Uma família só é uma família quando tem filhos. Se não tem filhos, é um casal. Tem filhos, é uma família. E minha esposa alegrou-se, porque logo depois, 2 anos depois, essa mulher estéril teve mais um filho que se chama Vitor. Um milagre também que eu já contei, mas eu posso contar de uma outra forma aqui também. Amém? Fique de pé. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar por vocês. São 9:55. E em 4 minutos eu quero clamar por vocês, porque eu creio